Profeta Isaías, capítulo 9, verso 1. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Os acharam? Então vamos ler. Diz assim, olha: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali. Mas nos últimos, tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em treva viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao povo. Amém? Vamos poder sentar, vamos abrir também em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Vamos lá no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, atormentados de várias enfermidades e doenças e tormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e a todos curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Também vamos ler lá no Evangelho de São Lucas, o médico amado do Senhor, o capítulo 4, o verso 14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e
ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém? Presta bem atenção. Jesus, nós estamos falando do reino. Nós sempre pregamos sobre palavra revelada. Nós sempre falamos do grado, né? Que está no papel, onde rasga, onde tem. E desse grado nós vamos passar a ler. E vamos ter um conhecimento, que é o Logos. E desse conhecimento, aí vai vir a revelação, que é a palavra rema. Veja bem, a palavra é mais importante. Nós precisamos entender uma coisa, nós temos que orar, nós temos que jejuar, mas a palavra é a mais importante. Aleluia. Jesus falou assim: o meu povo, né? Quer dizer, o Pai, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E quando os fariseus vêm cutucar Jesus, não foi para prender. Eles queriam apertá-lo, deixar sem saída. Contando a história da mulher que aconteceu no intervalo dos 400 anos. Que ficou sem inspiração do profeta Malaquias até o profeta João Batista, que foi o precursor do Cristo. Aconteceu algo que uma mulher, uma lei ordenava: quando eu sou mais velho, se eu casasse, eu não tivesse filho, eu morresse. O pastor Marco tinha a esposa dele e os filhos dele, mas ele teria que tomar minha esposa, gerar filho, mas não para ele, para mim. Ele morreu o primeiro, morreu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e ninguém conseguiu fazer um filho na mulher. Como eu sempre preguei, Deus é Espírito. Aleluia, Deus não tem forma, Deus não é humano igual nós. Ele é Espírito, o Espírito não tem forma. Ele toma forma que ele quiser. E a Bíblia ainda diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Os anjos também. Aí Jesus dá uma resposta, mas daquela que, como eu sempre falei, aleluia, Deus, tem que bater no adversário que a luta de pelúcia para ele não sentir, mas ele vai sentir o botão da graça. Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que ele falou isso? Conhecimento não é só conhecer a Deus. Conhecimento não é conhecer as histórias dos heróis da Bíblia ou do principal, que é Jesus. Aleluia, Deus. É conhecer o Cristo. E para isso tem que vir uma revelação. Aqueles homens conheciam a Bíblia. Era só o Velho Testamento que existia até então. Mas eles conheciam de trás para frente, de frente para trás. Eles conheciam. Só que vai além disso. Aleluia, Jesus. Jesus fala: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no céu não casam e nem se dão casamento, serão igual aos anjos. Anjo não tem sexo, anjo não é masculino nem feminino. O problema é que a mente curta de muitos pregadores não consegue alcançar, ou vou dizer mais, o reino de Deus. Deus também não tem sexo. Ele não é homem, ele não é mulher. Mas se ele quiser aparecer em forma de mulher, ele pode, porque ela é espírito, ele pode aparecer na forma de um homem. Não importa. Quando o anjo vai materializar, ele pode materializar na forma feminina, ele pode materializar na forma masculina. O problema é que quem é que tem sexo é nós que somos ser humano. E quem colocou o sexo dentro do homem foi Deus.
querer ensinar do jeito que quiser. Foi Deus que pôs. E veja bem, ele tem uma ordem: crescer, multiplicar e povoar toda a terra, encher a terra. Aleluia, Deus. E aí, nós temos que ter conhecimento para poder chegar no reino. Eu vou falar uma coisa hoje. Presta atenção no profeta Isaías. Como é que ele profetiza? Ele não profetiza igual aos outros. Ele profetiza diferente. Como nós pregamos a outra parte onde nós paramos, eu começo a falar, porque um menino nos nasceu. Deus falou a palavra lá atrás. Mas nós precisamos pegar o reino. Não é como se ele tivesse falado lá atrás, é como se ele estivesse falando para nós. É como o profeta Isaías. Está entendendo? É a mesma coisa. Você fala, não, mas Jesus apareceu há 2000 anos. É 2026 anos atrás. Mas para Deus, o aparecimento de Jesus é como se fosse agora. E quando nós pegamos que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos, você precisa entender que o tempo de Deus é o Kairos, não é o trono, que é o tempo do homem. Porque o tempo do homem, meu irmão, vai marcar segundo, minuto, hora, dia, meses, ano. E o tempo de Deus é Kairos, plenitude de tempo. Não mais com o olho. É a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, nós temos que aprender com Deus. Eu sei que nunca ninguém pregou, mas eu aprendo demais com o Senhor. E nós aprendemos lá fora que nós temos que comer uma comida balanceada, tá certo? Aleluia, Deus. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Mas não é isso que vai dar vida para nós. Você está enganado. Quem dá vida para nós é Deus. Aleluia, Senhor. E Jesus fala que a nossa vida está escondida na palma da mão dele. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, os 4, você está pensando que aquele jovem lá era jovem de classe média, de classe pobre? Não, eles eram da classe rica, eles eram da classe nobre, eles eram de classe nobre, eles tinham razão, e foi escolhido para ser sábio da Babilônia. Mas olha que os 4 juntou e falou assim: nós não vamos comer o manjar do rei, nós não queremos a comida do rei. Chamou Ariote e falou: Ariote, nós não queremos o manjar do rei. Já pensou perder o manjar do rei? Deus. Não, mas eu não prefiro filé mignon. Vou falar para o senhor, eu prefiro a costela. É muito mais saborosa. Eu quero dizer uma coisa para você. Aí falou, mas de jeito nenhum, se eu der só legume para vocês vão ficar feios, vocês vão ficar magros. Aí que você precisa ter confiança em Deus. Aí que você precisa fazer parte do reino de Deus. Que você é um brasileiro de nascença, mas que desde que você entregou a vida para Jesus, você não é mais um brasileiro, você não é mais um ser humano deste planeta, você pertence ao reino de Deus. Aleluia, Deus. Você é embaixador do céu, um cidadão do santo, pertence à família de Deus. Você não é mais estranho, você não é mais inimigo de Deus, mas você é cidadão do céu. Aleluia, Pai. De Deus, junto com Jesus de Nazaré. Ele falou: olha, Ariote, testa nós 10 dias. Se você ver que nós estamos mais feios, magro, você, então vai manjar para o rei. Sabe o que é isso aqui? Eles lançam um desafio. Aleluia, Deus. Mas por que eles lançam um desafio? Porque eles acreditavam no Senhor, no poder do Senhor. Não é a comida que você come, é que vai te dar vida. Aleluia, Pai.
É Jesus. Não, mas você tem que comer arroz, tem que comer feijão. A coisa que eu menos como é arroz e feijão. Não interessa se tem verdura, vou comer verdura. Se tiver banana, vou comer banana. Você não sabe o que eu como. Porque não é isso que vai me dar vida. A minha vida se chama Jesus de Nazaré. Nós precisamos aprender que a vida estava lá no tabernáculo, dentro do Santo Santo, naquela arca, e se chama Espírito Santo de Deus. Mas quando Jesus veio, o que o João prega? Ele é a vida está nele e ele é a vida. Amém, Deus. Sim, Jesus. Aí ele falou assim, então eu vou testar. 10 dias. O Arioque viu que ele estava mais bonito do que quem estava comendo manjado no frio. É, Deus, são tantas coisas. Ah, mas não tem o que comer. Não tem o que comer lá no meio do mato, tem um monte de comida. Muita gente não conhece muita comida. Se eu começar a falar que não conhece. É, Jesus. E se você olhar, você vai falar que é mato. Mas é comida. E se você comer, não importa. Seja lá o melão do campo, a berdueta, tá? A serraia. Não importa. Se você comer só uma delas, você vai manter vivo, porque a sua vida está em Jesus. Você precisa aprender a largar a mão do medo, a largar a mão de ter medo de passar fome, medo de ficar doente. Jesus já derrotou toda a doença. Aleluia! Ah, mas eu tenho medo do Lucifer. Não, meu irmão, você não tem que ter medo, é do Lucifer, nem do inferno. Você tem que ter certeza de que Jesus veio e desfez a obra do diabo. Aleluia! Aleluia, Deus. Sim, Pai. Jesus! Por isso, vou falar uma coisa simples hoje aqui. Para você vencer o diabo, você precisa ser cheio do Dunamis. E para ser cheio do Dunamis, você tem que estar cheio da palavra. Você precisa entender que a palavra ela é viva. E que a palavra tem um nome. A palavra se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quando eu sou cheio da palavra, eu posso ser cheio do Espírito. Mas por quê? Porque eu tenho vida. E uma coisa chama a outra. Oh, aleluia! É claro que eu gosto do churrasco. A mesma coisa. Qual é o sal que não faz mal para a saúde e que faz bem? O sal grosso. O sal fino só tem duas substâncias nele, não é boa para o seu corpo. O sal grosso é 82 substâncias que tiraram o suplemento deles para dar para você. Mas tirou do sal. Agora presta bem atenção. A vida está em Jesus. Muitas coisas você não pode ficar só acreditando na ciência. Ela está errada, não, tem um monte de coisa errada sim. Mas tem um monte de coisa certa, tem também. Mas você precisa acreditar no que Jesus fez. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você. O médico que viu, porque a mãe ela teve um infarto fulminante que ficou 10 minutos morta. Mas ela teve um infarto que é silencioso. Sabe aquele silencioso? É esse que mata. Está ali comigo ali dentro, ele tem falha. E o médico pegou e falou assim, mãe, vamos para essa mulher. Eu gostaria de conversar com essa mulher. Não, mas ela está viva. Mas está ali como ela está viva, mas como que ela viveu? O senhor quer que eu traga? Não, eu vou lá conversar com ela. Aleluia, Jesus. Mas como que você está vivo? Jesus, quando ele opera o milagre, ele chama a atenção da ciência. Ele pergunta assim:
Como é que você não morreu? Você está vivo, apóstolo. Como é que... Eu gostaria de conhecer esse homem, mas eu não tenho jeito de ir lá. A mesma coisa que o outro falou da irmã, que está aqui dentro também, da irmã dele. Gisele Ferraz, lá, médico lá, que mora lá, que é o nome da cidade? Andrada. Chamou a atenção dele. Chamou a atenção desse médico, dizer assim, eu gostaria de conhecer esse homem, mas eu fiz juramento de salvar vidas e não dá tempo de eu ir no culto dele. O senhor pode conhecer ele. Está vendo, irmão William, como é importante? Isso é muito importante. Ele falou assim, mas está aí no YouTube. Ele marcou tudo certinho, por coisa eu quero conhecer esse homem. Pergunta para ele se ele está pensando que ele é Jesus Cristo. Mas nem eu, com todo estudo sou médico, eu não posso fazer uma coisa dessa. Como que ele fez? Presta bem atenção. Eu falei que através do meu ministério foi curado 10 adeptos. Agora você vai lá, paciência não tinha cura. E não tem ainda. Você viu. Então um monte de gente é bonita aí, mas está bichado. Porque como é que fala lá? Antes era 70, agora é 40. Não é o coquetel. O coquetel mantém com vida, mas antes não tinha. Olha, eu estava orando lá com o irmão lá da Estiva, trabalhei com ele dentro da madre. Aí me chama para orar com o Aidete. Cheguei lá, era só pôr o osso. Parece aquelas bruxas que quando perdem o poder no filme começa a declinar e o cabelo começa a cair ralos. Meu irmão ficava daquele jeito, desfigurado. Mas paciência não tinha cura, e não tem ainda. Aí comecei a orar. O que é que acontece? Eu conheci ele. Mas fulano, é você? Eu pensei que eu estava orando com estranho. Mas como é que traz 10 aidéticos de volta da morte, se a ciência não pode curar? Então você precisa mudar o seu pensamento. A partir do momento que você tem medo das coisas, a partir do momento que você fica só acreditando na ciência e não no Senhor, você pode cair morto a qualquer hora, mesmo ouvindo eu pregar. Porque você precisa absorver o que eu estou pregando. Aleluia, Jesus. Você precisa comer. Você precisa que essa palavra ela faça parte da sua vida. Aleluia. A palavra de Deus, olha, compra a Bíblia. Eu tenho um monte de Bíblia lá. Compra a Bíblia. Coma. Aleluia, Deus. Quando Deus chama o Josué, e o Moisés já tinha posto a mão dele para ser o sucessor dele. E aí Deus fala assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, Deus. Como eu causei pavor nas nações, diante de Moisés também causarei diante de ti. Mas põe essa tábua dos 10 mandamentos, pendura no teu pescoço. Quer dizer, atar é amarrar no pescoço, para você não esquecer. Fala dela de dia e de noite. Fala para os teus filhos, os filhos dos teus filhos, até a terceira e quarta geração. Fala. E se você não tiver como falar para alguém que esteja só, fala para si mesmo. Sabe o que é meditar? É meditar, meu irmão. Meditar é você. Muitas vezes eu vi eu pregando, meditando ou pregando. Mas estou pregando para quem? Para mim mesmo. Sim, Deus. Aleluia. Nós precisamos adquirir isso. Essa palavra tem que fazer parte de glória. Jesus falou: examinai a Escritura, cuidar que é nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Amém, Deus. Examinar não é ler, examinar é mais do que você ler, é
você ir lá e fazer um trabalho bem profundo. É uma pesquisa dentro da Bíblia. A Bíblia, às vezes parece que a gente está perdendo tempo, mas a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo. Aleluia, Pai. É Deus. Veja bem, como nós falamos, olha bem para você ver. Faz alguns dias atrás, até eu falei para o meu nome, vou fazer um projeto aqui. Lá vai gente para arrebentar no vazio. Aí, por quê? Porque quando vem tempestade, tem que ficar todo mundo no meio. Falei, e a senhora, não, moço, eu já fiz o projeto lá do pedreiro, e ele vai vir por toda a telha e vai fechar tudo. Como que eu orei? Mas por que eu oro dessa maneira? Porque eu tenho confiança naquele que me chamou. Eu tenho confiança na palavra. Não é que eu vou orar duvidando se vai fazer ou não. Eu oro com certeza que vai acontecer. Assim como um dia eu orei lá em São Joaquim, que cada duas bandeiras da tela dava 60 litros de água. Eu falei, se chover em cima vai virar um clima, está difícil para me enganar. O meu pai era bom acompanhar café, então ele varria, e aí ele tirava a folha e eu mandava e levava o saco para belar. Eu falei, vai ser difícil, e o vento estava chamando, e o vento estava trazendo a chuva. Eu dobrei o joelho, erguei a mão e falei, chuva, eu sei que o vento está trazendo você, mas eu te dou uma ordem para você voltar. Em nome de Jesus, pois o vento está soprando, a chuva voltou. Aleluia, Deus. Quer dizer uma coisa para você, no dia do casamento do Léo, eu levantei a mão. Eu sei que o sétimo dia tinha um monte de gente lá, tinha um monte de gente de católico, mas por que está orando, tem que chover? Não. Só que a gente, quando chega no patamar do conhecimento do Cristo, nós entendemos que nós temos autoridade, é sobre a natureza. Eu vi uma ordem para a chuva parar, porque eu estava fazendo um casamento, era no ar livre, e ela parou. O sol saiu. Nessa quinta-feira, eu levantei a mão, estava provejando, mas estava estrado, eu fechava até o olho. Eu falei, chuva, eu sei que tem que chover, não precisa parar, mas cessa, branda, e sem trovão, sem vento. Por quê? Porque os irmãos também precisavam ir embora. Ela manterou. Acabou o vendaval. Acabou aquele trovão. E isso não é uma vez só que eu fiz, não. Mas por que isso? A gente precisa atravessar a dimensão. E como é que nós vamos atravessar a dimensão? Quando nós vamos buscando conhecimento. O que eu prego para vocês são vida. É vida que eu prego para vocês. E quando você adquire essa vida, você vai alcançar grandes vitórias. Está entendendo? Veja bem. Aleluia, Deus. É, Jesus. Deus ele vem trabalhando forte ao nosso favor. Forte mesmo. Por causa do meu ministério, Deus começa a trazer pessoas de fora para ajudar. Porque o que nós vamos fazer vai ficar muito caro. Mas Deus está trazendo. É a mesma coisa. Veja bem, nós precisamos confiar no que Deus fala. Aleluia, Senhor. Olha bem lá. Você vê aquele André Mendonça do Supremo Tribunal Federal? Foi bem. Ele é pastor, viu? E um dia ele foi num culto, uma irmã veio e falou para ele assim, por causa de você, a lei vai mudar. Deus trabalha certo. Ele pegou os dois caras, master do roubo do MSS. Ele aprendeu um monte de pessoas. A Polícia Federal tem uma confiança grande nele. Está falando bem dele. Todo o povo está falando bem. E ele fala assim, ai de mim, se um dia eu escandalizar o nome de Jesus.
Você precisa entender que quando Deus fala algo com você, amanhã vai acontecer. É só você esperar. Tenha fé no Senhor. Ora certo. Quando você for pedir as coisas para Deus, peça o melhor. Não fica pedindo coisa ruim. Senão, depois você recebe o ruim, você vai reclamar com ele vai falar, mas foi você que me pediu. Eu fiz conforme você pediu. Sabe por quê? O reino de Deus, nós fazemos parte dele. No reino de Deus não faz nada, não tem falta de nada. Ele já te deu saúde. Ele já te deu. Ele falou que você é mais do que vencedor mesmo. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Você é um super campeão. Ele chamou você para ser vencedor. Outra coisa que nós precisamos entender. Olha o que a Bíblia está falando, é bem profundo. Nós não vamos reinar com Cristo, nós já reinamos. Essa é a diferença do sistema, daquele que prega mas não tem fé. Não, eu prego com fé. A Bíblia está falando assim: nós já reinamos em vida com Cristo Jesus. Em vida, presta bem atenção. Em vida nós estamos assentados com Cristo junto no trono dele. Aleluia. Aleluia a Deus. Verdade, Pai. Mas como é que você vai ter medo de doença? É a mesma coisa. Você acha que aquele feiticeiro que travou batalha com ele é apenas um feiticeiro? Ele apenas tinha um certo espírito. Ele matou muita gente? Matou. Mas presta bem atenção quando ele fala para o irmão Luciano. Você conhece o Toninho da Costa? Pois eu estou encafetado com ele. Me pagaram, presta atenção, me pagaram para fazer macumba para ele. Não pegou. E nem na moça não está pegando mais. Só dela entrar e Jesus falar com ela, não pegou. Aí tem gente que não dá valor na nossa cobertura. Está entendendo? Não era o nosso ministério, mas ela é ex-amante dele. Ele falou, vou matar. Ele matava mesmo. Da bruxaria. E matou muita gente. E não pegou. Mas apenas um feiticeiro. O que nós estamos travando batalha agora é muito maior. Só que ele não está com o olho voltado para cá, está com o olho voltado no Mogi Guaçu. É o grau. O substituto do Chico Xavier, ele não tem só um centro espírito na mão dele, tem um monte. A primeira vez foi 49 mesa branca, né? Eu esqueci quanto banda ele pôs. Acho que foi 2 quimbandas que só trabalham para o lado esquerdo. E ele junto. Não conseguiu. E por que ele está encafifado? Porque não conseguiu ver o nosso rosto. Eu vou dar um estudo bem forte na convenção agora, bem forte. Você vai entender o que é um reino espiritual. O irmão aqui conheceu a Rita. A irmã Edna. A Rita é feiticeira que fala cara a cara com o bicho. Ela fala cara a cara com o Lucifer. Ela fala assim, meu amigo. Eu era um menino, eu falei, só se fosse eu. Porque meu não é. Mas ele parece muito a ver com o olho aqui na cara, só um olho na testa, 4 braços. Parece de um monte de forma. E tem vez que parece o moço mais lindo do mundo. Você acha que o Lucifer é feio? Ele era o anjo mais belo do céu, viu? Aleluia, Senhor. Aí tem gente que não, mas não existe, não, está preso. Acredite que se quiser, mas que não está preso, não está não. Todo mundo
Já viu falar do Chancharme lá no Rio Açu? Um dia lá, chegou um moço bonito lá que não era da cidade, que ninguém nunca tinha visto. O moço era a coisa mais linda do mundo. Uma hora vai embora, né? Aí todas as moças queriam dançar com ele. Ele dançando com todas as moças, e todo mundo queria. Chegou meia-noite, esse é o problema. Ah não, mas essa história, eu já ouvi muito meu pai contar essa história. Uma história é verdadeira. História não é verdadeira, é inventada. Aí à noite, acabou o moço comigo. Saiu o chifre, as orelhas e o rabo. Toda a moça, todo mundo ficou tremendo mesmo. Aí ele foi embora. Vazou. Isso não é história não, isso aconteceu. Sabe por quê, meu irmão? Você conheceu, ó. A Rita apanhou desse. A irmã Edna, a Rita apanhou que nem vaca na horta, mas bateu mesmo. Agora você não sabe o grau, como é que Deus usa a nossa vida. Às vezes a pessoa olha porque nós somos simples, mas Jesus também sempre foi simples. E Jesus falou assim: vocês querem ver um homem bonito? Veste bonito, vai lá no palácio. O João, ele não tinha veste bonito. Ele nem estava no palácio. Ele estava no deserto. E sabe o que é a comida do João? Estou falando para você. Sabe o que o João comia? Gafanhoto e mel silvestre. E a água que ele bebia, ela lá da beira do rio. A igreja dele era no deserto, ele batizava no Jordão. E Jesus falou: nasci de mulher. Até hoje não tem ninguém maior do que o João. Aleluia, Senhor. Mas todo aquele que crê em mim é maior do que ele. Aleluia, Deus. Não presta bem atenção. Pastor, tinha um pastor que tinha até medo de ver irmã ela. Sabe o que aconteceu? Eu vou falar mesmo. Ela contou para a minha mãe dela, eu estava disposto a levar ela. Pastor aí que via ela mijava na calça do meu. Apanhar, teve pastor que apanhou que nem vaca na horta. Teve um que ele viu a viola em casa com a morte, ela catou aqui, ó, e foi enforcando ele pela gravata. Olha o valor que Jesus tem. Olha o valor que Jesus dá em mim. 35 anos de participou, 3 vezes no bairral. Considerada louca pela ciência. Aí ela teve um sonho, uma visão de uma mudança. Jesus pegou ela e falou: vem, Edna. E ela falou assim: e a minha família? Não é hora deles, é sua hora. Vai chegar a hora deles, agora é sua hora. Edna pegou ela, levou ela um ano de carro. Ela viu todo o telhado do dele, que era outro, não é esse. A outra antiga era mais baixo, o portão, só que ela viu a mão que recebeu no portão. E quando eu ergui a primeira vez a mão por lá, ela falou: foi essa mão aí que recebeu no portão, a mão do apóstolo, pois é aqui que eu vou ficar. Mas por que Jesus levou ela lá? Porque Jesus me conhece, assim como eu conheço ele. Não é só eu que conheço ele, ele me conhece também. Ele sabe da minha capacidade, ele sabe da minha vida, ele sabe como é que eu vivo na presença dele. Levou ela lá para ela ser liberta, porque ela ia ser morta. Quando nós oramos, abriu 7 feridas no corpo dela, era só bicho que saía. Ela tem lá dentro do não é só o WhatsApp, é o celular. O cabelo dela começou a cair, aquele preto dela. E ela falou: apóstolo, está saindo espinho da minha unha. Eu falei: não é espinho, é agulha. Isso aí também é bobu. Ela mijou no vaso. Para você entender como eu vou falar, ela mijou no vaso. Encheu, sabe o vaso que você vai lá, o vaso sanitário? Encheu de bicho.
Você não sabe o que é o poder de uma bruxaria. Só que lá no dia que eu vou ensinar forte. Você tem que estar preparado, porque o nosso ministério não é qualquer ministério, ele é ministério de libertação, é ministério apostólico. O pastor Eliezer, ele é professor do. Como é que fala lá? Foi que eu estudei lá. Ele falou assim: eu admiro a igreja apostólica, mas minha mulher é a igreja de estudo. A igreja apostólica é a igreja que combate o diabo direto. As outras vêm atrás. Ele falou: ela nem cresce muito, mas é ela que é como fosse a tropa da frente de combate. É Deus. Então você tem que estar preparado. Eu não tenho medo. Eu já fui muitas vezes dentro do inferno resgatar a vida. Eu briguei com o Lucifer, com tudo. É corporal mesmo, mas é espiritual. Teve muito pastor que se levava para a igreja dela, porque ela tem um testemunho fantástico. E falou assim: vem para o meu ministério, vou falar uma coisa para você, eu devo a minha vida ao apóstolo. Se você fizer isso aqui por mim, como ele fez, me libertou, aí eu vou. Ele fala: não, deixa quieto, fica lá mesmo, deixa quieto. Está pensando que os homens que briga, cuidado, não. Agora tem uma coisa. É por que o diabo não conseguiu me ver eu? Não vou contar tudo, ele não viu. E ele combateu de novo, não viu. Toda a entidade dele está presa, o Lucifer está preso. E ele queria autoridade para libertar. Falei: não dá não. Deixa lá, senão ele vai guerrear conosco de novo. É uma batalha difícil dele. E tem gente que me quer. Mas como eu falei, minha autoridade é grande. Eu nunca vi ninguém morrer na minha frente. O médico não consegue salvar do infarto fulminante, mas nunca ninguém morreu do infarto fulminante na minha vida. Foi neutralizado, porque o autor não é o infarto, é a morte. Amém, irmão? Amém. E aí ela tem um ministério fantástico, amanhã. A Lina não é 100% liberta, porque eu venho trabalhando na vida dela, mas ela tem um ministério fantástico. Uma vez o pastor Adalto, ela deu uma resposta para mim, que eu orei o cabelo. O pastor Adalto veio e falou a mesma coisa. Olha, até encheu de lágrimas, porque foi a resposta de uma oração. E agora eu estava pedindo para Jesus: o Senhor precisa me proteger, porque eu estou me expondo muito já. Ela falou: apóstolo, eu vi uma visão. Eu vou falar isso aqui para me orar para você. Porque não tem pouca gente já não é, olha. Ela falou assim que Jesus levou ela, rebatou de novo, foi lá e mostrou a visão. Ela falou: abre só. Ela abriu um galpão, só tinha bruxo e bruxo. Uma bruxa falou assim: eu vou pegar ele. Ela falou assim: não vai, porque ela viu a igreja como se fosse num lugar pequeno e começou a gritar: cadê o apóstolo? Jesus falou: vem cá, eu vou te mostrar. Abre aí, só viu bruxa, e a bruxa falou: vou pegar ele. Ela falou para ela: você não vai. Aí ela voltou e falou: mas Jesus, cadê o apóstolo? Agora eu vou mostrar para você aonde ele está. Eu saí de dentro de Jesus. É por isso que o bruxo não está conseguindo ver a proteção que ele deu. Amém? Você precisa ter uma intimidade com Jesus. Ter fé. Aleluia, Deus. Não ser igual ao mundo lá fora. Não ficar na ciência. Não ficar no sistema. Você precisa ter fé. Então foi livre. O meu justo me vive pela fé. Pela fé. Sem fé é impossível agradar. Amém? Agora vamos orar por você. Aleluia, Pai. Se Jesus falar alguma coisa, claro. Tem coisas que é no instalar de Deus, tem coisa que demora um pouco. Qualquer treinador para você, ele faz. Amém?
Aleluia, Pai. É Deus que deu.